Ei galera, Henrique Paiva aqui na área, seu professor de física da turma CFO. Para você que sonha com essa tal aprovação, é o meu sonho também a sua aprovação. Eu estou aqui agora para responder as 10 questões, as 10 melhores questões de todo o simulado, porque com certeza a melhor matéria do mundo é o quê? Física, é isso mesmo. Então bora comigo, vamos lá? Questão de número 71, fala de quê? Termometria. Termometria é aquela parte da física que estuda as escalas termométricas, tá bom? Escalas termométricas que vão medir ali temperaturas, variações de temperaturas. E o que é a temperatura, Henrique Paiva? Temperatura é aquela grandeza física que mede o quê? O grau da agitação das moléculas. Importante. Vamos à questão. Os termômetros são instrumentos utilizados para efetuarmos medidas de temperaturas. Os mais comuns se baseiam na variação de volume sofrida por um líquido considerado ideal, contido num tubo de vidro de dilatação desprezado. Chamar a atenção para dois fatores aqui. Primeiro, ideal. Segundo, dilatação desprezada. Primeira coisa, o que faz um líquido ser ideal aqui para a gente? Qual é a diferença aqui? No que isso nos importa? Um líquido ideal, ele vai ter um comportamento uniforme, tá bom? Ele não vai variar mais em um trecho de variação de temperatura. Ele não vai dilatar mais, tá bom? Então, de 10 a 20 graus, ele se dilata de uma maneira e de 10 a 20, a mesma maneira, tá bom? Isso significa ideal. Ele é homogêneo em todo o seu trajeto, beleza? O que significa recipiente de dilatação térmica desprezível? Significa que o vidro vai dilatar também, mas é desprezível quando comparado à dilatação do líquido que está ali dentro, tá bom? Do líquido inerte. No caso que nós temos ali, quando ele fala que o coeficiente de dilatação é desprezível, ele está querendo dizer que o vidro tem uma dilatação também, porém essa dilatação é desprezível em comparação ao líquido mercúrio, tá bom? Que é um metal, porém no estado líquido ele vai se dilatar muito mais, vai ser muito mais sensível à dilatação do que em relação ao vidro. Ok? No termômetro em que se utiliza mercúrio, vemos que a coluna desse líquido sobe cerca de 2,7 centímetros para um aquecimento de 3,6 graus Celsius. Bom, agora sim a questão começou. Ele relaciona então o quê? Ele relaciona dois fenômenos. Primeiro, a dilatação do líquido, 2,7 centímetros. O líquido dilatou. Segundo, a variação de temperatura. A variação de temperatura para nós nos termômetros também acontece segundo uma dilatação, porque tem aquelas barrinhas de aferição. Tá certo? Então eu tenho uma dilatação de 2,7 centímetros que se relaciona a uma variação de temperatura 3,6 graus Celsius. Ele não está falando em temperatura exata. Ele não está falando que aquele líquido estava a 3,6 graus Celsius. Não é isso. Não é uma temperatura exata. Ele está dizendo um crescimento de temperatura. Exemplo, um corpo estava a 20 graus ou a 30 graus, por exemplo, e foi a 23,6. Ou então estava a 30 graus e foi a 33,6. Entendeu a lógica? Nós estamos falando de variação e não de temperatura exata em que esse corpo se encontra. Então eu estou dizendo também que a coluna de líquido, ela tem 2,7 centímetros? Também não. Pode ser que ela tivesse 40 centímetros e foi a 42,7. Então ele está me dando variação de comprimento como variação de temperatura. Eu estou relacionando variações. Beleza? Vamos continuar a questão. Se a escala termométrica fosse Fahrenheit, para um aquecimento de 3,6, novamente ele fala aquecimento de 3,6. Ele está dando novamente um acréscimo de temperatura. Bom, agora é só saber relacionar. Eu tenho que saber de que maneira uma dessas três informações se relacionam. Isso eu já tenho que saber previamente das salas de aula. E aí, quando você estuda as variações de temperatura, você vê que a escala Celsius, nos pontos fixos da água, vai de 0 ponto de gelo a 100 ponto de vapor. Na escala Fahrenheit, vai de 32 a 212 ponto de gelo, 32, ponto de vapor, 212. Essas variações nas escalas termométricas representam 100 na escala Celsius e 180 na escala Fahrenheit. Então, vou relacionar dessa maneira. Se uma cresce 100 e a outra cresce 180, da mesma maneira, uma cresce 3,6, quanto que a outra vai crescer? Vamos ver a resolução? Então, aqui eu tenho exatamente o que eu te disse. 100 está proporcional a 180, simplificando, é claro. 100 com 180 simplificando por 20, 5 e 9, beleza? E aí eu digo exatamente aquilo que ele me deu para descobrir aquilo que ele perguntou. Então 3,6 sobre 9, né, que é 0,4, vezes 5, 2,0. Então nessa segunda situação que ele me dá, do que aconteceu de fato, eu tenho que o termômetro em Fahrenheit acusou 3,6 de variação, já um termômetro em graus Celsius acusa uma variação em 2 graus Celsius. Mas ele não quer saber em graus Celsius, ele quer saber na dilatação do líquido.
o comprimento do líquido quanto dilatou. E aí você tem novamente aquela informação que ele deu, a primeira informação. Ele não falou que quando você varia 3,6 graus Celsius, cresce 2,7 centímetros? Pois então vamos para cá agora. A mesma coisa, 3,6 graus Celsius cresce 2,7, foi a informação inicial, assim como 2 graus Celsius, agora a real, está para x, tá bom? Que é o quê? É a escala lá, a medida de comprimento. E aí a gente acha 1,5, portanto a letra certa é a letra E. 1,5 centímetros, e eu tenho certeza que você acertou. Essa questão não foi problema para você. Parabéns, e eu espero você na sua aprovação, que eu quero raspar a sua cabeça. Beleza? Vamos para a próxima?